Todo mundo sabe que Jesus morreu aos 33 anos, certo? Pelo menos essa é a tradição que aprendemos desde criança. Mas se eu te dissesse que se nós olhássemos para a lei técnica do Antigo Testamento, a conta pode ser outra. Existe um detalhe em Êxodo, capítulo 12, verso 5, que a maioria dos estudiosos ignora, mas que muda tudo sobre a idade da perfeição do Messias. Pensa comigo, se Jesus é o Cordeiro de Deus, para que ele esperaria 3 anos para ser sacrificado, se a lei exigia algo mais específico? Se você gosta de conteúdo assim, cheio de mistérios, clica no gostei. Hoje aqui no Evangelho Cru eu vou te mostrar uma conexão entre o tabernáculo e a cruz, que pouca gente fala. Para entender a idade de Jesus, nós precisamos entender a idade do ofício. No livro de Números, capítulo 4, verso 3, Deus estabelece uma regra rígida. O homem só podia assumir um serviço completo no tabernáculo após os 30 anos de idade. Antes disso, ele era apenas um aprendiz. Aos 30, ele atingia a maturidade sacerdotal. Lucas capítulo 3, verso 23, confirma que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. Ou seja, ele esperou atingir a idade legal para ser o nosso sumo sacerdote. Aqui surge a questão, se ele se tornou sacerdote aos 30 anos, por que o sacrifício como cordeiro deveria acontecer logo em seguida? A regra de ouro da Páscoa está em Êxodo capítulo 12, verso 5. O animal será sem mácula, macho e de 1 ano. Guarde isso, 1 ano. Na tipologia bíblica, o sacrifício deve corresponder ao tipo. Se João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a lógica do Antigo Testamento sugere que esse cordeiro deveria ser entregue no seu primeiro ano de ofício. Muitos historiadores antigos, como Clemente de Alexandria, sugeriram que o ministério de Jesus durou apenas 1 ano. Eles tomaram como base os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Quando os lemos, percebemos que Jesus fez apenas uma viagem a Jerusalém para a Páscoa, da ocasião da sua crucificação. Para esses autores, Jesus entra no seu ofício aos 30 anos e, ato contínuo, ele vai para o sacrifício como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cumprindo assim a profecia também de Isaías 61, verso 2, que fala sobre o ano aceitável do Senhor. Mas você pode perguntar, e as 3 Páscoas que João, o evangelista, descreve? É exatamente por causa do evangelho de João que a tradição fala que Jesus foi sacrificado com 33 anos de idade. Mas olha que revelação profunda. Mesmo que o ministério de Jesus tenha durado 3 anos, Jesus permanece sendo o Cordeiro de 1 ano no sentido espiritual. Por quê? Porque ele morreu no auge, sem mácula, tanto no sentido biológico quanto a questão de sem pecado. Mas a possibilidade dele ter morrido exatamente aos 30 anos conecta a lei de Moisés com a cruz de forma matematicamente perfeita. Ou seja, ele entra no templo como sumo sacerdote aos 30 anos e sai como o sacrifício perfeito do cordeiro sem mácula. Tudo isso no mesmo ciclo. Agora preste atenção. O ponto importante é, seja aos 30 ou aos 33, o fato é que Jesus não entregou o que sobrava. Ele entregou seu vigor, a sua juventude, a sua perfeição. Ele foi o cordeiro que interrompeu a própria história para que a sua, a minha, a nossa história pudesse continuar. Agora eu quero ouvir você que acompanha aqui o canal Evangelho Cru. Essa conexão com a regra de 1 ano faz sentido para você? Você prefere a precisão da lei ou a tradição das Páscoas? Comenta aqui embaixo. A sua opinião ajuda a gente a construir esse canal e outras pessoas conhecer o Evangelho Cru. Se você quer entender por que o sangue de Jesus foi aceito no banco do céu, o YouTube vai te recomendar um vídeo aqui ao lado, você clica nele e a gente se vê lá.